uma das ideias mais nocivas e prejudiciais que foi introduzida aqui no Ocidente, principalmente com esse movimento da nova era, de certas levas de gurus orientais que introduziram ensinamentos místicos da filosofia oriental e da misticismo oriental aqui no Ocidente, foi a ideia do despertar espiritual, do despertar da consciência. São tudo nomes que indicam basicamente que o propósito da sua vida, a coisa mais importante que você tem para fazer aqui, é você despertar, acordar, né, se iluminar para o fato de que você é Deus, que a sua essência é divina e que esse conhecimento da sua divindade interior é a solução para todos os seus problemas. Que a sua miséria, o sentimento de angústia, de inquietação interior, de sofrimento, se dá pelo fato de que você está ignorante da sua suposta divindade interior e que o seu propósito é descobrir isso. Como eu cheguei a comentar em algum dos meus vídeos anteriores, que eu falei justamente sobre esse movimento da nova era, dessa espiritualidade New Age alternativa que está em alta nos dias de hoje. É só você ver você vai numa livraria, os livros de espiritualidade, esotéricos, ocultistas, né? São os que mais vendem. Livros que justamente possuem títulos do tipo Desperte para o seu divino interior, o despertar da consciência extraordinária, o descobrimento do eu oculto, técnicas para... Inclusive eu já escrevi livros desse tipo porque eu caí nesse movimento da nova era. A fundação do meu canal foi baseada em ensinamentos da nova era. E agora se tornou uma missão minha alertar as pessoas para o vazio desse tipo de pensamento e dessas técnicas de salvação por diversos métodos, né? Porque a nova era é muito baseada em métodos para você expandir a sua consciência, para você romper bloqueios da sua consciência e perceber que você é um com o Deus, com o todo. Como que esse caminho da espiritualidade alternativa, do misticismo oriental, do conhecimento secreto, esotérico, oculto, ele se traveste de bem, mas no final te deixa vazio, te deixa sem o principal, que é Deus. Te deixa cada vez mais se auto-idolatrando, cada vez mais auto-absorto no seu minúsculo eu, sem se importar com o Criador. Então essa espiritualidade que fala sobre o despertar espiritual, despertar da consciência, qual que é a proposta para a solução da miséria existencial do ser humano que ela apresenta? A cura para a nossa miséria, de acordo, né, com essa visão, é o conhecimento da realidade divina, o todo um. Esse conhecimento pode ser encontrado nas muitas religiões e ideologias e possui diversos nomes, como a gnose, iluminação, consciência de Deus, transformação. Qualquer que seja o nome, sempre se trata de uma volta à fonte, de uma superação de dualidades, de uma fusão com o um e de um transcender a natureza humana em direção à autodeidificação, à autodivinização. Então essa é a visão de salvação que é oferecida pela essa espiritualidade alternativa, do despertar, né? De que, o homem é essencialmente divino e tudo que ele precisa é reconhecer esse fato de que ele é Deus, que ele é divino, para ele ser liberto das limitações dessa existência. Então, de acordo com essa visão nova erina, New Ager, da mística oriental hindu, o problema do ser humano, que o impede dele perceber a sua suposta divindade interior, é que ele está preso num senso de eu, ele está se percebendo erroneamente, de uma forma ilusória, né, como um eu separado de tudo que existe. E essa é a principal aflição do ser humano, essa ilusão da separação. O problema está na sua personalidade, na sua individualidade, que você erroneamente está se percebendo como um ser especial, diferente, distinto dos outros, de tudo que existe. Que você perdeu a noção de que você é o oceano e não uma gota no oceano. Você é o oceano, né? Quando você começa a se ver como uma gota separada do oceano, é aí que está o problema. E é isso que nós temos que transcender. Essa é a principal maldição do ser humano. É essa ilusão da separação. Que nós estamos dando muita realidade própria à nossa existência como individualidades separadas. Que na verdade isso é uma grande ilusão, uma grande balela. Que na verdade todos nós somos um e todos nós somos deuses. Então só relembrando aqui, né, que as crenças principais da nova era, dessa espiritualidade alternativa, são o monismo, que é a crença de que tudo é um, o panteísmo, que é a crença de que tudo é Deus, e o gnosticismo, que é inclusive uma heresia que foi combatida desde os primórdios do cristianismo, que é essa esperança de salvação por meio de um conhecimento oculto da sua suposta divindade interior, que a nova era justamente
apresenta como a salvação definitiva para o ser humano, que promete, através de técnicas, truques, programas de transformação de consciências, experiências místicas, fazer você ter esse conhecimento da sua centelha divina, do seu divino interior, que estava adormecido, que estava suprimido. Então nós precisamos urgentemente despertar para essa ilusão da separação, que a única solução para os nossos problemas é a realização, você perceber essa verdade última, de que nada existe no universo que é separado de tudo mais, e que essa é a sua tarefa, a de destruir a ilusão de separação. Essa é a visão da nova era da espiritualidade alternativa, né? A salvação oferecida é uma mudança da sua percepção, então tem que ocorrer essa mudança de percepção na sua consciência, em que você deixa de acreditar na mentira da separação, você deixa de se ver como um ser separado de tudo que existe, e você percebe a sua unidade com tudo que existe. Então existe apenas essa batalha a ser travada, a batalha da união versus separação. Todos os problemas do mundo vêm de nós mesmos e da ideia de que somos separados de Deus. E que essa mentira da separação de Deus é a chefe de todas as mentiras. E, existem vários autores famosos da nova era, que compartilham desse pensamento. Um deles, eu vou citar alguns aqui, né? É o Neale Donald Walsch, que escreveu um livro famoso que chama, Conversando com Deus. Que ele supostamente está ali conversando com Deus. E nessas conversas com Deus, Deus comunicou para o Neale Donald Walsch que a unidade, Deus em tudo e em todos, é a verdade fundamental da nova espiritualidade que pode salvar o mundo. Então, na própria frase do Neale Donald Walsch, ele fala, que nós vemos Deus em tudo e em todos, incluindo o nosso eu divino. A unidade é a mensagem, é a verdade fundamental da nova espiritualidade. Um curso em milagres que diz que o reconhecimento de Deus é o reconhecimento de si mesmo. M. Scott Peck, que escreveu o livro A Estrada Menos Percorrida, que diz: se você quer saber o lugar mais próximo para encontrar a graça, é dentro de si mesmo. Se você deseja sabedoria maior do que a que você tem, você pode encontrá-la dentro de si. Para ser claro, nosso inconsciente é Deus, Deus dentro de nós. Éramos parte de Deus o tempo todo. A Rhonda Byrne, que escreveu O Segredo, que diz: você é Deus em um corpo físico. É Jack Canfield, que escreveu Chicken Soup for the Soul. Em cada um de nós existe um Buda dourado, um Cristo dourado e uma essência dourada que é o nosso verdadeiro eu. E mais uma do Neale Donald Walsch, que diz que você já é Deus, você só não sabe disso. E quais são os meios, quais são as formas que a espiritualidade alternativa mística da nova era oferece para nós despertarmos para essa divindade interior e rompermos com essa ilusão de separação que nos aprisiona, que nos atormenta tanto, que faz com que a gente não enxergue que nós estamos, na verdade, que nós somos Deus e que nós somos um com Deus, que somos um com todo, que é Deus, Então essa iluminação significa autorrealização, isto é, o conhecimento do meu verdadeiro eu, do todo um divino em mim, por meio de mim mesmo. Mas, já que a imaginação ilusória de minha existência como indivíduo impede esse conhecimento, ou você se perceber como um eu distinto, separado do universo, enfim, dos outros, preciso empregar técnicas de êxtase, se envolver em práticas técnicas que promovam esse estado alterado de consciência, que anulam, que dissolvam a minha consciência individual. Que essas técnicas envolvem, por exemplo, o uso de drogas, música psicodélica, meditação oriental, dinâmicas de grupo, diversas técnicas que muito dessa espiritualidade da nova era oferecem, para promover esses estados alterados de consciência, estados mais elevados de consciência, que você tenha uma experiência mística e perceba que a verdade da realidade é que tudo é um e tudo é Deus. Então, nesse livro aqui que chama A Ideologia do New Age, tem uma parte que o autor ele fala sobre essa questão dos estados modificados de consciência, que é muito promovido na nova era, por meio de meditação, por meio de diversas técnicas que tem esse objetivo de proporcionar experiências de pico, de experiências místicas, de unidade com tudo que existe. E olha o que ele fala, êxtase ou regressão? O New Age divulga sobre o tema dos estados modificados de consciência, que é EMC, uma literatura apologética que se funda num postulado simples.
Esses EMC, estados modificados de consciência, afirma, não são de todo ilusórios. Pelo contrário, eles dão acesso à verdade. Para os New Agers, os estados modificados de consciência é o que te leva à verdade. O New Age não partilha do ponto de vista de Freud, que considera o sentimento oceânico regressivo, uma regressão. Então o Freud, né, o pai da psicanálise, acreditava que esse sentimento de oceânico, né, é uma regressão, que quando você acaba perdendo o seu eu, não é um avanço. Então, para a espiritualidade alternativa, longe de conduzir à regressão, as técnicas de alteração da consciência põem-nos em contato com a natureza profunda das coisas. Quando ultrapassamos as fronteiras do eu, fenomenal e artificial, e atingimos o nível do transpessoal, não somos objeto de uma ilusão. Para o New Age, o que é ilusório é o ego fechado sobre si mesmo, e que é a consciência normal, que é separada e atrofiada, que é patológica. Então olha que louco que ele fala aqui. Porque para esse pessoal da mística, da jovem místico, da espiritualidade alternativa, eles consideram que o nosso estado normal de consciência, o nosso eu, né, que tem uma personalidade, uma individualidade, é uma ilusão. Que nem o autor disse aqui, eles consideram que esse eu fechado, né, sobre si mesmo, que se vê distinto dos demais, que se vê separado dos demais, é uma ilusão, que é uma patologia. E que o normal, na verdade, a realidade é você se ver como um oceano, né? Sem um limite. Quando você rompe com as fronteiras, com os limites da sua identidade pessoal, e você se funde no Brahman, né? No Deus impessoal, no oceano. Quando a gota finalmente retorna ao oceano. Para eles, para esse pessoal da mística oriental, isso é o normal, isso é o saudável. Aí o autor desse livro traz um outro ponto muito interessante de pensar, né? Que ele fala que a dissolução do eu, a fusão, a identidade de geometria variável trazem a promessa de uma humanidade sem fronteiras, onipotente, divina, mas aparentam-se igualmente aos estados psicóticos. A fusão no transpessoal é, no fundo, muito semelhante à dissociação de personalidade, que descrevem os quadros clínicos dos psiquiatras. Bom, e esse é um ponto muito interessante de se observar, né? De se perguntar. Será que esse sentimento oceânico de você romper com as fronteiras do seu eu, que o Freud via como regresso, né? Como um atraso. Será que essas experiências transpessoais de fusão com o universo, elas não são parecidas com os transtornos de dissociação de personalidade? É uma coisa interessante de se pensar. Eu vou ler aqui mais uma referência, só que desse livro agora da Nova Era, que fala sobre como que é esse processo de como que a salvação é vista nesse tipo de pensamento, né? A via da purificação desta última, da Nova Era, espiritualidade alternativa, baseia-se na consciência da privação ou da alienação, de você se ver alienado do todo, né? Separado. A superar, que nós precisamos superar mediante esta imersão no todo. Para mudar, precisa de utilizar técnicas que tragam iluminação à experiência. Esta última transforma a consciência de uma pessoa e põe-na em contato com a divindade, entendida como a essência mais profunda da realidade. As técnicas e os métodos oferecidos por esse sistema religioso imanentista, que não concebe Deus como pessoa, procedem do profundo. Embora impliquem uma imersão nas profundidades do seu coração e da sua alma, constituem uma empresa essencialmente humana da parte de uma pessoa que procura ascender à divindade mediante as suas forças. Frequentemente trata-se de uma ascensão a nível de consciência para tudo aquilo que se entende como uma consciência libertadora do Deus interior. Nem todos têm acesso a estas técnicas, cujos benefícios estão restringidos a uma aristocracia espiritual privilegiada. Então, para eles, a viagem é a psicoterapia e a salvação é o reconhecimento da consciência universal. Podemos nos abrir à divindade que vive dentro de nós numa busca incessante mediante técnicas apropriadas de uma harmonia cada vez maior entre o si próprio e a energia cósmica divina. Não é necessária nenhuma revelação ou salvação que provenha de fora das pessoas, mas só a realização da experiência da salvação que está dentro de nós, a autossalvação.
possível mediante técnicas psicofísicas que conduzam à iluminação definitiva. A psicologia é utilizada para explicar a expansão da mente como experiência mística. O yoga, o zen, a meditação transcendental e os exercícios tântricos conduzem à autorrealização ou iluminação. Crê-se que as experiências Kumi, como reviver o seu próprio nascimento, viajar até os confins da morte, o biofeedback, dança, algo que provoque um estado alterado de consciência, conduzem à unidade e à iluminação. E aí que está o ponto principal que eu quero explicar aqui nesse vídeo agora, sobre a diferença entre o método da salvação, que é explicado, que é fornecido pela nova era, que não passa nada mais, nada menos do que uma autossalvação, o homem por conta própria tentando se transcender para descobrir, né, a divindade interior dele que estava obscurecida pela ilusão do eu separado, e sobre como que a nova era, né, essa espiritualidade oriental mística, ela depende muito dessas técnicas que alteram o seu estado de consciência para te proporcionar experiências místicas, né? Que aí na sua própria experiência direta você vai descobrir essa verdade dentro de si. E como que essa espiritualidade alternativa, ela identificou errado, de uma forma equivocada, o problema fundamental do ser humano. Porque que a gente viu no início desse vídeo, eles acreditam que o problema fundamental do ser humano é a ignorância dele em relação ao seu eu divino. Só que o problema fundamental do ser humano é que ele tem um relacionamento quebrado com Deus. Na verdade, a miséria fundamental, o problema fundamental do ser humano é o seu relacionamento rompido com Deus. O pecado é aquilo que rompe, destrói e aliena. É ele que nos separa de Deus. É ele que causa esse relacionamento interrompido e rompido com Deus. Em Isaías é dito, né, que contudo as suas maldades separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Em Romanos é dito que, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus, ele é santo, ele é a fonte de toda a santidade, a absoluta santidade. E para Deus, o pecado é uma ofensa. Que nós, seres humanos, somos pecadores. Nós não conseguimos atender o padrão de perfeição que foi estipulado por Deus. Todos nós somos pecadores, no sentido que nós nos rebelamos contra Deus. Nós tendemos a praticar a maldade, fugir dele. Todos nós, por exemplo, se você pega a lista dos 10 mandamentos, todos nós já violamos a lei de Deus em algum momento de nossas vidas. Todos nós já mentimos alguma vez, já omitimos a verdade, já tivemos pensamentos de cobiça, de desejar uma pessoa que você acha atraente. Olha o que Jesus fala aqui: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu porém lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Ou ele também fala sobre a ira: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados. Isso no Sermão da Montanha, né? Não mate, se cometer homicídio estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Então nós não somos esses seres de alta vibração perfeitos, né? Como que esse pensamento da nova era tem essa ideologia, né? Que diz que, o ser humano é essencialmente perfeito, o bonzão, ele nasce perfeito, a sociedade que corrompe ele. Muito pelo contrário, nós temos a natureza pecadora dentro de nós. Nós tendemos muitas das vezes a maldade. Nós temos essa tendência à falha moral e nós não conseguimos atender aos padrões de santidade de Deus. Então olha o que é dito a respeito da santidade de Deus na Bíblia, né? Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Por isso mesmo ocorre essa separação. A santidade de Deus, ela não pode habitar juntamente com a sujeira, a malícia, a maldade do pecado. E olha isso também. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas algumas. Então, para nós estarmos na presença de Deus, para nós estarmos em comunhão com Deus, né, nós termos um relacionamento restaurado com Ele, nós temos que nos apresentar para Ele, estando 100% justos, limpos do pecado. E é aí que entra Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para nos perdoar dos nossos pecados que nós cometemos. Então eu quero ler aqui no livro de Isaías, né, que é um profeta do Antigo Testamento, que ele faz uma profecia acerca do Messias, de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, isso, antes de Jesus nascer. E olha como que ele prevê, né, o Messias, como que Jesus cumpre tudo isso que ele falou.
E qual que é a importância de Jesus Cristo no perdão dos nossos pecados, né? Olha o que ele fala. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte. Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que esse sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortado no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E, por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes. Levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Então, olha isso, ele está falando sobre Jesus Cristo e o sacrifício que ele fez. Por isso que Jesus, ele cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. E ele é Deus Filho que veio ao nosso resgate para nos perdoar dos nossos pecados, que é aquilo que nos separa de Deus. Porque lembra que Deus, o Santo, soberano, ele não pode, ele só nos aceita se nós estivermos 100% justos, 100% puros, sabe? Sem pecado. E Jesus Cristo, a morte dele na cruz foi o que nos reconciliou a Deus. Isso é um ponto muito importante de entender, né? Vou até mostrar imagens aqui sobre a salvação de Deus para nós, que Deus providenciou para nós por meio de Jesus Cristo. Então, essa imagem mostra, né? Temos ali o homem pecador, o pecado é aquilo que nos separa de Deus, e temos o Deus Santo. A Bíblia diz que tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. Então, o pecado interrompeu nosso relacionamento com Deus. E outra coisa que os evangelhos nos ensinam também é que nós não somos salvos pelas nossas obras, que é muito esse pensamento da nova era e da mística oriental, né, do hinduísmo. Tem muita relação com as obras que você faz. Tipo, então é o meu esforço, eu vou fazer essas técnicas para ganhar a minha salvação, eu vou acumular karma positivo por meio das minhas boas obras. Então nem a soma total das suas boas obras, da sua religiosidade, dos seus estudos sobre moralidade, virtudes e ética, sabe? Por mais que você tente realizar boas ações ali, nem a soma total de tudo isso irá ganhar a aprovação e aceitação de Deus. E por que isso, né? Porque todos nós pecamos alguma vez. E o pecado ele precisa ser punido, porque senão Deus não seria justo. Então é importante entender que o amor e a justiça, eles são totalmente inseparáveis um do outro. Vamos supor, por exemplo, que um membro da sua família é assassinado por alguém. O assassino ele é pego, aí ele é conduzido para um juiz, né, para ser julgado. E aí o assassino que assassinou sua família inteira, o juiz chega para o assassino e fala: não, tudo bem, você não fez nada, você é liberado. Será que você está solto? Será que esse juiz estaria sendo uma pessoa amorosa com você, que sofreu, que perdeu toda a sua família? Então o juiz, né, ele precisa punir o mal, senão o mal que vencerá no final das contas, né?
O mal que triunfará, será o vitorioso. Então não importa a forma como você escolhe viver a sua vida. Você pode ser o cara mais maldoso, mais egoísta do mundo, e tanto faz, sabe? Porque não vai ter punição no final. Se eu não me engano, é o Dostoiévski que fala, né, que se Deus não existe, tudo é permitido. E como todos nós pecamos, que nós não conseguimos atender o padrão de santidade de Deus que Ele nos exige, esse pecado precisa ser punido. E por isso mesmo, não importa, tipo, o tanto de boas obras, de religiosidade que você apresente, não importa, perante um juiz, ele fala, você ainda cometeu isso, você precisa pagar pelo que você fez. Então olha o que o apóstolo Paulo fala em relação a isso, né? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Aí ele fala também na carta de Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e não por vós mesmos. Este é o dom presente de Deus. Não vem através das obras para que ninguém se glorie. Ele nos salvou não baseado em nossas obras de justiça, mas de acordo com sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e renovação pelo seu Espírito Santo, a quem ele pôs sobre nós abundantemente através de Jesus Cristo como Salvador, nosso Salvador, que sendo justificado pela sua graça, nós pudemos ser feitos seus de acordo com a esperança da vida eterna. Então nem a soma de toda a bondade humana é tão boa quanto Deus. Deus é a retidão, a santidade perfeita. E como é dito, né, em Habacuque, que ele fala, né, tu és tão puro de olhos, Deus, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. Para sermos aceitos por Deus, nós devemos ser tão puros, tão bons quanto Deus é. Não significa que nós somos Deus, muito pelo contrário. Nós somos homens pecadores. Fazemos parte da criação, né, que é caída. E que diante de Deus, todos nós nos encontramos nus, desamparados e sem esperança de nós mesmos. Nem a soma de todo o bem vivente nos levará ao céu ou nos dará a vida eterna. Então qual que é a solução para isso, né? Qual que é a solução para esse dilema? Então essa é uma das principais coisas que distinguem, né, que diferem o cristianismo de todas as outras tradições e religiões. Porque para nós cristãos, nenhum de nós pode salvar a si mesmo, né, nós mesmos, e nos fazer aceitáveis a Deus. Enquanto todas as outras tradições e religiões dizem que, o que importa é o indivíduo manter ali suas boas práticas, suas boas obras. Então, por conta dele fazer boas obras, ele se salvará eventualmente, sabe? O acúmulo de karma positivo. Então é importante dizer, né, que o princípio do karma é o polo oposto da graça, que é o perdão livre e não merecido de Deus. Que justamente a graça de Deus vem de Deus, não vem a partir de nós. E como que ela chega a nós? Através da fé em Jesus Cristo. Então a salvação parte de Deus, não de nós mesmos. Pela graça somente. E só pode ser recebida pelo homem por meio da fé em Cristo. A verdadeira reconciliação só se dá com base na morte substitutiva do Filho de Deus na cruz para o perdão dos nossos pecados. Então, como você está vendo aí na imagem, é somente por meio de Jesus Cristo que nós nos reconciliamos a Deus. Por meio, quando nós colocamos nossa fé em Jesus, a graça de Deus cai sobre nós, Ele nos perdoa de nossos pecados por meio do sacrifício que Ele cometeu de uma vez por todas, um sacrifício definitivo que nos perdoa, que perdoa todos os pecados da humanidade, mas nós temos que aceitar Jesus, porque aí a graça de Deus não é uma coisa que você faz, sabe, por meio de técnicas, 3.000 anos de meditação, por meio de reencarnações em outras vidas que você supostamente vai se limpando progressivamente. Não. É você colocar sua fé em Jesus, a graça de Deus começa a cair sobre você e Ele vai te reconciliando, vai te limpando. Então essa é a mensagem do Evangelho, que significa boas novas, né? Essa é a mensagem do presente do próprio Filho de Deus que se tornou homem, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz por nosso pecado e foi ressuscitado da tumba, provando tanto o fato de que Ele é o Filho de Deus, quanto o valor de sua morte para nós como substituto. Então vou ler aqui alguns versículos que falam sobre justamente o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Olha o que Paulo fala: pois ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então Paulo também fala: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa de nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. E que porque Cristo, Pedro fala, porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados,
o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado a morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, visto tudo isso, reconhecendo a realidade do pecado, a realidade que nós precisamos de Jesus Cristo para nos salvar e nos reconciliar a Deus, cada um de nós deve ir a Deus do mesmo modo. Primeiro você tem que se reconhecer como um pecador, que você não é o ser de alta vibração que você imagina ser, que é o pensamento, né, essencialmente divino, sem nenhum tipo de falha, essencialmente perfeito, com potencial humano ilimitado, né, que é justamente ensinado na nova era, né, que o ser humano é inerentemente perfeito e sem falhas. Então você tem que reconhecer que você é um pecador e da realidade do pecado. Você perceber que nenhuma obra humana pode te salvar, que não é nenhuma técnica, método extravagante que vai purificar sua consciência, algum método esotérico que vai te dar esse conhecimento secreto da sua suposta divindade interior, não é isso que vai te salvar. Você perceber que, eu por conta própria não consigo. Eu por conta própria não consigo ser bom na maioria das vezes. Eu tento ser bom, mas muitas vezes não consigo. Muitas vezes eu sou falho. Eu preciso de ajuda. E aí que você reconhece a necessidade de Jesus Cristo e você confiar em Cristo para a sua salvação. Então, é mais ou menos esse o processo, sabe? De você começar a se converter. Então, eu tô falando aqui com você agora que assistiu esse vídeo até o final e que se você percebeu que, tudo isso faz sentido e você está aberto para receber a graça de Deus, como que faz para eu chamar Jesus para dentro da minha vida, né? Para ele entrar na minha vida? Basta você... humildemente, que é necessário muita humildade assim para você reconhecer essas coisas que eu falei aqui nesse vídeo, porque geralmente a gente tem um estado muito de soberba, né? De tipo, eu pecado, eu sou uma pessoa boa, não preciso disso, eu vou continuar aqui com a minha meditação 30 minutos por dia, eu posso viver uma vida podre, totalmente egoísta, totalmente ruim, mas eu faço ali a minha meditaçãozinha, tenho um alívio temporário, não preciso mudar como pessoa, não preciso respeitar a lei de Deus, o padrão de perfeição de Deus, né? Eu não preciso e nem quero mudar de vida, não quero que Deus se intrometa na minha vida. Então é necessário humildade para você receber a graça de Deus, sabe? O perdão de Deus. Você não pode ir tipo, olha como eu sou foda aqui, não. Tem que abaixar a bola, ser humilde. Você está falando com Deus, assim, e Ele sabe de tudo que você já fez, não tem como enganar a Deus. E, não importa o estado que você se encontre agora na sua vida, você pode estar, cheio de dúvidas, totalmente cético, com ódio no coração, rancor em relação ao seu passado, preso a mágoas que te magoaram sobre coisas que aconteceram no passado, enfim. Deus, Jesus Cristo já morreu por você na cruz. A única coisa que você precisa fazer é se abrir a isso, sabe? E convidar ele para a sua vida. Então, que nem Romanos fala, né? Mas Deus prova seu amor para conosco assim, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, Cristo já te aceitou. Ele já está querendo entrar na sua vida, só que você precisa aceitar isso, sabe? Tá, e como fazer isso na prática, né? A gente pode fazer uma oração muito simples convidando Jesus às nossas vidas. E o primeiro passo para isso é você, sinceramente, você pode começar, Deus, com toda a fé que eu possuo, mesmo que eu esteja em dúvidas em relação a você, Jesus, ou a sua existência, a existência de Deus, com toda a fé que eu possuo nesse momento, eu peço primeiro perdão pelos meus pecados, que eu falhei com você, eu te mantive distante da minha vida, eu te ignorei durante grande parte da minha vida, buscando meu próprio caminho, minha própria salvação. E Jesus Cristo, eu aceito a sua oferta de perdão. Eu te convido a entrar aqui e habitar no meu coração, na minha vida. Você é bem-vindo aqui. E eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Então, uma oração mais ou menos desse tipo. E, não é uma questão assim, tipo, também de... Porque a gente tem muito essa mentalidade de pílula mágica, né? Que esses métodos, técnicas ensinam por aí. Tipo, nossa, cadê a transformação, sabe? É uma coisa gradual e com tempo... Mas o importante é que você convide Jesus para a sua vida. E aí a graça de Deus, lembra, não é por meio das suas obras. A graça de Deus vai te transformando. Não é uma coisa que se requer esforço. Não é você que está no comando, é Deus que está no comando, sabe? Mas o importante é você tomar esse primeiro passo e aceitar a oferta de perdão que Jesus nos proporcionou. Então, é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo, sobre a diferença
entre o método de salvação, né, da nova era, que é por meio de técnicas, estados alterados de consciência, de você descobrir a sua divindade interior, né, e a diferença disso para a graça de Deus, para o perdão de Deus, né, que não é você que está no comando, é Deus que está no comando. E só Ele, né, pode nos limpar de nossos pecados e nos salvar. Então é isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um like, não deixe de comentar aqui nos comentários o que você achou. E nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto.